Dos 3 versículos que nós vamos ler hoje, 2 nos vão fazer pensar bastante. Até, talvez, entender o que eles significam para nós neste dia. Eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e nós vamos a João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23. Através destes versículos, nós vamos encontrar Jesus esclarecendo 3 dádivas que ele agora estava entregando para a igreja do Senhor Jesus. Vamos então ao texto. João, capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Muito bem, não sei quanta atenção você tomou nestes versículos aí, mas realmente tem algumas coisas que é de coçar a cabeça, né? O primeiro tá fácil, vamos falar cada um dos seus versículos destes 3, vamos falar de uma destas dádivas de Cristo à igreja, e o primeiro é o mais simples, é o mais repetido, e você vai lembrar do contexto comigo, deste capítulo 20 de João, que Jesus está agora ressuscitado em corpo glorioso, apresentando-se aos seus discípulos, ou seja, eles estavam reunidos, Jesus aparece no meio da sala deles lá e está falando com eles, essas 2 últimas meditações que nós tivemos no devocional, né? Está neste contexto e agora Jesus fala estas palavras e a primeira delas é: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, a primeira dádiva de Cristo para os seus discípulos, a igreja ali representada, porque não estavam somente os 12, havia uma mistura, não sei se os 12, na verdade, em sua totalidade estava, né? Ele seria a sua missão. Então, a missão de pregar o evangelho que nós lemos em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, textos tão conhecidos nossos, Jesus repete da mesma maneira aqui, como o Pai me enviou a mim. Mas agora Jesus está falando, e por causa deste contexto, ainda tem uma realidade, uma graça ainda maior, porque ele está falando ali com aqueles que representam o continuar da sua missão, da igreja do Senhor Jesus, que agora tomaria forma, que nasceria. Até ali, eles eram seus seguidores, eram seus discípulos, mas agora ele morreu e ressuscitou e vai para o Pai. Ele está há pouquíssimo tempo de ser levado ao Pai para estar sempre lá, não é isso? Ou seja, ele não voltaria a estar aqui e agora já sabemos que ele está ressuscitado. Então, a primeira coisa é que ele deu para os seus discípulos, para a igreja ali representada, uma missão. Enviados para o mundo para pregar o evangelho. Segundo, versículo 22, ele diz que Jesus assopra neles. Jesus assopra neles e diz as palavras: recebei o Espírito Santo. Agora é que são elas. Ora, havia uma promessa e Jesus tinha falado: eu vou enviar para vós a promessa do meu Pai. E essa promessa era um revestimento de poder. E aí falava de coisa de visão e de não sei o que, lá de Joel, né? Falava de coisas assim mais fortes em termos de manifestação. E comparou também quando João Batista falou: ele vos batizará com fogo. E aí a gente pergunta: será que este assoprar aqui é um revestimento de poder? Claro que não. O revestimento de poder chegou no dia de Pentecostes. Depois que Jesus ascendeu ao céu, ele mandou os discípulos estarem ali em Jerusalém e esperarem em oração este derramamento do Espírito Santo, ou seja, algo que não só encheria, mas passaria, fluiria, não é, nas suas vidas. Este revestimento de poder seria o que aconteceria no dia de Pentecostes. No entanto, você pode observar comigo que durante o ministério de Jesus, principalmente já nos últimos tempos, né, ele falava muito, começou a explicar no Evangelho de João, mais eu penso do que todos os outros, sobre a pessoa do Espírito Santo, alguém que seria um consolador, um ajudador, alguém que estaria perto, estaria com ele, e ele chega a mencionar: ele estará em vós.
E até aquele momento, os discípulos e Jesus viviam um contexto espiritual da lei. Não é isso? Ele chamava o arrependimento, a obediência, e não havia, com exceção do crer que ele era o Filho de Deus, nada diferenciado daquilo que eles tinham vivido dali para trás. Mas é muito interessante que Jesus, no final do seu ministério, ele disse: olha, é importante para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o outro que ficará convosco e que estará em vós. E aqui, então, Jesus assopra, e eu me lembro agora, voltando lá em Gênesis, que Deus assoprou em Adão o fôlego de vida, ou seja, o espírito do homem, não é? Foi dado ao homem pelo assopro de Deus. Agora nós vemos o Senhor Jesus assoprando sobre eles, não é? E agora o Espírito Santo vem habitar dentro deles, porque, como disse em termos de promessa Jesus antes, ele estaria convosco e em vós. E hoje, no contexto do Novo Testamento, nós temos outros escritos de Paulo que esclarecem-nos claramente que o Espírito Santo habita em nós, mas isso para eles era novidade, talvez aqui nem tiveram a percepção ou entendimento total do que estava acontecendo, mas Jesus fez isso aqui, está escrito que ele deu essa segunda dádiva, então, para a igreja. A primeira dela foi a sua missão. Da mesma maneira que Jesus veio, agora eles, igreja, estavam sendo enviados ao mundo para cumprir uma missão, aleluia, e nós somos essa igreja. Segundo, a dádiva do Espírito Santo agora com eles, habitando neles, pertencendo, né, fazendo deles um corpo espiritual cuja cabeça é Jesus Cristo. E em terceiro lugar, mais interessante ainda, ele diz: a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. E a quem retiverdes, lhes serão retidos. Isso é forte. Porque como Deus daria ao homem o poder de ter uma voz, mesmo que fosse uma voz, no perdão de alguém, ou pior ainda, no reter o perdão de alguém, é muito forte, irmão. Se você parar para pensar nisso, isso aqui é muito forte. No entanto, o contexto que eu já tenho falado, usando esta palavra proposital conosco aqui nessa meditação, que foi o que eu concluí lendo estes versículos, porque primeiro eu li aqui e também fiquei, trabalhando com eles no meu coração e procurando as respostas e entender diante do Senhor. É que esta palavra não era para cada indivíduo, mas para a igreja que eles ali estavam representando, aleluia. Então, essa terceira palavra, estava Jesus por ela dizendo que a igreja na terra teria autoridade espiritual. E volto a dizer aquilo que Jesus explica, ou pelo menos traz à luz aqui através destes versículos. Nós vamos ver pelos escritos de Paulo, de outros apóstolos, escrito bíblico, mais explicado, da parte de Deus sobre essa autoridade que a igreja teria na terra, autoridade espiritual. Mas não há autoridade maior do que esta aqui, Até me lembrei agora daquela cura, que os fariseus se perguntaram, será que ele vai ter... Como é que ele tem coragem de falar perdoar dos pecados da pessoa? E ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado, ele perguntou antes, qual é o mais fácil? Perdoar o pecado ou curar o paralítico? Dizer perdoar pecado é mais fácil, mas curar o paralítico ninguém pode. E aí ele fala essas palavras que nós estamos lembrando, para vocês entendam, saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, paralítico levanta e anda. Então, esta autoridade agora Jesus passa à igreja. Agora a igreja, aleluia, não é um corpo pecador. Entenda, por favor, os indivíduos na igreja estão ainda na carne, mas todos eles já nasceram de novo e o Espírito Santo agora, a partir deste momento, já habita dentro deles e este corpo agora juntos, chamado igreja, inclusive logo depois haveria o revestimento de poder, a direção de Deus para levantar toda a autoridade, a maneira que a igreja caminharia, mas esta igreja mesmo
mesma que como igreja tem a autoridade na terra, e a autoridade espiritual, inclusive para perdoar e para reter. É por isso que na Santa Ceia, quando nós pecamos, o que é que nós aprendemos na nossa igreja? Nós dizemos, vamos pedir perdão à igreja, não é? E a igreja perdoa, aleluia. E nós ficamos livres, aleluia. Se fazemos um pecado público, claro, isso aqui agora não é uma lição para explicarmos este detalhe, não é todo pecado que a gente tem que expor ou falar, não é? No entanto, você já deve ter visto isso em alguma Santa Ceia, onde há um pedido de perdão público e a igreja então tem a autoridade de selar isso entre levantar, ordenar ao ministério e etc. Tantas outras coisas, está na igreja uma autoridade extraordinária, abençoadora, que o Senhor Jesus deu à igreja. Então tá aí, 3 presentes, 3 dádivas de Cristo. Não ao indivíduo, nós recebemos muitas dádivas da salvação, o próprio habitar do Espírito Santo em nós, muitas, mas como igreja, é o foco destes versículos, a nossa missão, a morada do Espírito Santo e a autoridade espiritual. Amém.